Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. É uma programação da Igreja Cristã Maranata. Está sendo transmitido pela nossa TV Manaim e também pelo nosso canal no YouTube. Saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Ronieli. A paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Marcos Roberto e a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, a paz do Senhor. E a paz do Senhor a você, que está conosco toda semana no programa Evangelhos. Amém. No assunto de hoje, nós vamos continuar falando sobre a oração que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Nós já tivemos outros programas que falaram deste assunto e nós vamos começar a detalhar a partir do versículo 9. O texto hoje para nosso trabalho aqui, nosso estudo, está em Mateus 6, 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse texto ele é bastante conhecido e nós vamos, durante este programa, conversar a respeito. Antes de qualquer coisa, nós devemos enfocar que a oração é uma transmissão de vida através do amor verdadeiro. E isso está na palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, ou seja, o seu Filho. E Jesus é vida, ou seja, a vida que Deus nos deu está em Jesus. Nós transmitimos quando nós oramos no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Então, em continuidade ao Sermão da Montanha, Jesus ensina como orar a Deus, destacando primeiro como não se deve orar. Vamos explicar isso melhor para os irmãos. Nesse momento aqui, o Senhor está dizendo que a oração que Ele deseja dos seus servos, ela não é para se usar vãs repetições, porque não é dessa forma que nós seremos ouvidos. Mas quando nós lemos no início desse versículo, a expressão é: vós orareis assim. Então o Senhor, com todo o seu amor, começa a nos ensinar sobre a oração. Precisamos saber qual o real significado dessas palavras que o Senhor Jesus usou para abrir o ensino da oração. Seria simplesmente um texto que deveríamos repetir de maneira sequencial e decorada todas as vezes que quiséssemos falar com Deus? Ou o Senhor Jesus estaria mostrando a oração modelo que o Pai deseja ouvir e receber de cada filho, que contenha elementos necessários no diálogo do homem com Deus? Então, todo o programa hoje, irmãos e aqueles que estão participando, nós vamos falar disso, dessa oração modelo, ou também muito conhecida como a oração do Pai Nosso. Pastor Ronieli, que tema muito interessante, né? Exatamente, pastor Juliano, muito interessante, muito propício para nós. Primeiramente, convém dizer que o ensino de Jesus sobre a oração foi uma resposta ao pedido dos discípulos. No Evangelho de Lucas, encontramos melhor explicação sobre este fato. Quando lemos no capítulo 11, um dos discípulos pedindo a Jesus: ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando com ele, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Depois, é preciso lembrar que antes de falar, primeiramente, da oração, Jesus advertiu aos seus discípulos sobre as inutilidades das vãs repetições, reprovando a prática de alguns que faziam repetições
em sentido das mesmas frases, que pelo muito falar seriam ouvidos. Assim, quando vemos o conteúdo da oração que Jesus ensinou, observamos que há alguns detalhes muito interessantes, como a simplicidade. É maravilhosa a maneira simples como o Senhor Jesus se expressa nessa oração. As prioridades que devem ser obedecidas: primeiro, a referência a Deus e ao reino dos céus, e depois as preocupações com as coisas terrenas. Os tipos de necessidades que o homem possui: o pão, o perdão dos pecados e a vitória sobre o mal. O alcance da oração através do tempo, que envolve não só o presente pela necessidade do pão, como o passado pelo perdão ao pecado cometido, e também o futuro pelo livramento a ser obtido da tentação, livramento das tentações, das adversidades. Portanto, podemos dizer que o Senhor Jesus ensinou não apenas uma oração, mas um modelo do que Deus quer ouvir em nossa oração. Um segredo que será somente descoberto por aqueles que dela fizer uso em cada instante do seu viver. No livro dos Salmos, de número 130, versos 1 e 2, nos fala assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Juliano. Que maravilha esse começo aqui da nossa conversa. Nós vamos pedir ao pastor Marcos, como é profético essa oração. O pastor Ranieri trouxe um assunto aqui, né, a oração modelo, ela fala do passado, do presente e do futuro. É isso mesmo, né? Aos que estão nos ouvindo, né, o nosso público, são os nossos irmãos da igreja, mas também todos a qual esse programa alcança. Com relação, né, à oração do Pai Nosso, né, é uma oração muito conhecida, e o pastor Juliano, no início da sua fala, ele fez uma pergunta, né, assim, seria possível, né, o que o senhor queria, né? Seria um texto decorado, né, em repetição, não é? Mas, na verdade, o Senhor Jesus, ele nos programas anteriores, né, que os irmãos puderam participar, o Senhor Jesus, ele faz, primeiro, ele diz aos religiosos da época, né, sobre a exposição na hora da oração, não é isso? O chamar a atenção na ostentação. Aí ele fala para os religiosos. Depois ele se refere ao gentio, dizendo o seguinte: olha, quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. Agora, quando ele vira para a igreja, diz assim: olha, vocês vão orar assim. Então ele explica, ou ele diz, como a maneira que ele quer que nós oremos, não é? E a oração do Pai Nosso, né, ela tem uma parte, um significado profético maravilhoso para nós, não é? Primeiro nós precisamos entender, né, que nós temos um Pai, não é verdade? Existe um Pai celestial e, como todo Pai, ele é provedor, não é? Então o Senhor nos ensina assim a orar, pastor Juliano, dizendo o seguinte, que a oração do Pai Nosso é uma oração profética. Por quê? Porque nessa oração nós temos primeiro entender que o profético, ou seja, aquilo que é espiritual, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se nós, às vezes, isso é natural, isso dá dentro do ser humano, né? Quando nós começamos a orar, nós primeiro, se nós não nos vigiarmos, começamos a pedir pelo aquilo que é material, primeiro. Mas o verdadeiro sentido da oração é primeiro nós orarmos por aquilo que é espiritual. Porque o material, ele vai ficar em segundo plano. Porque o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Amém. Pastor Ranieri, tu comentou a respeito que tudo isso foi motivado porque os discípulos queriam aprender a orar. Você citou em Lucas, né? Como que é importante buscar no Senhor a direção sobre a oração. Exatamente, pastor Juliano.
o desejo dos discípulos era orar como Jesus, porque Jesus, ele foi o exemplo para eles, o mestre, aquele que estava presente ali, que supria as necessidades, que realizava as curas, os milagres. Então, o professor deles, o mestre deles, o ensinador, doutrinador, seria o Senhor Jesus. Então, eles recorrem a Ele pedindo que eles o ensinassem a orar. E, na verdade, Jesus é o nosso modelo, né? Quem somos nós para sermos como Ele, porque Ele é santo, é puro, é o Filho de Deus, mas Ele deixou este legado para nós, este ensinamento. Ele atendeu ali ao pedido dos discípulos, ensinando como que eles deveriam orar, e nós devemos seguir o mesmo exemplo ali dos discípulos e do Senhor Jesus de como orar, conforme já foi falado aqui, né, pelo pastor Juliano, pelo pastor Marcos Roberto, através aqui dos ensinamentos já trazidos. Amém. Pastor Marcos, vamos detalhar agora mais, né? Exatamente, né? O Pai Nosso, né, que está no Mateus capítulo 6, no verso 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, qual o ensinamento que podemos ter para as nossas vidas sobre este assunto? Nós aprendemos na obra de Deus que tudo o que temos é pela oração. Para você orar e ter a sua oração atendida, primeiro você tem que ter condições de chamar a Deus como Pai. Ele é Pai porque Ele nos deu o direito a uma herança. Então, quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, Ele nos deu o direito de sermos chamados a Deus Pai. A oração do Pai Nosso nos dá muitas diretrizes para a oração. Ela coloca primeiro sobre o Pai. Ela coloca a necessidade de santificação, porque precisamos estar santificados para estar em oração. Também tem a questão do venha o teu reino, porque esse reino vai ser o único reino que será um reino de paz. O homem busca um reino desse tipo, e também seja feita a sua vontade. Então, quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, Ele colocou alguns aspectos que são importantes da nossa própria vida na oração dele. Nós temos que considerar Deus como Pai, um Pai que realmente olha para o Filho. E no Evangelho de Mateus, em várias oportunidades, Jesus chama a Deus de Pai, de meu Pai. E é essa experiência que compartilha com os discípulos e ao longo do seu ministério. E na oração, nós vemos a preocupação de Jesus em levar os discípulos a olharem para Deus, como filhos olham para os seus pais, esperando de Deus atenção e cuidado. Também ele inclui em seu ensino a ideia da dependência e da confiança, assim como um filho depende e confia no Pai. Como Senhor da criação, Deus se deleita e se alegra no fato de que o homem deposite nele inteira confiança e submissão. Neste ensino, o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos que as suas orações deveriam ser dirigidas ao Pai que estás no céu, um lugar acima de tudo e de todos, e, portanto, acima das nossas mais elevadas preocupações e graves limitações. Pastor Juliano. Para todos que estão participando conosco, este assunto ele é muito rico, maravilhoso, e nós precisamos agora detalhar para todos que primeiro o Senhor ele não está aqui exigindo de nós repetições, mas uma intimidade. E o pastor Marcos falou muito de orar ao Pai, né, pastor Ranieri? A importância do Pai, da herança, que é através do Senhor Jesus. Exatamente. Deus nos deu a condição de sermos herdeiros dele, herdeiros da eternidade, através do sacrifício do Senhor Jesus e do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. E é maravilhoso, pastor Juliano, nós sabemos que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai.
porque Pai é aquele que você sabe que está pronto a te ouvir, que vai te atender. Então nós temos esse privilégio de orar a um Deus que é santo, que está nos céus, mas que está com seus ouvidos inclinados a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso clamor, pronto a atender às nossas necessidades. Isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que não importa o dia, não importa a hora, quando você dobra os seus joelhos e você ora a Ele, Ele está ali te ouvindo e pronto a te atender. Isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos, a confiança de podermos orar ao Senhor, né? Ao Pai. Isso, né? Essa confiança nós adquirimos através do Senhor Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Ele abriu para nós essa porta onde nós temos inteira confiança de entrar e de orar a Deus nosso Pai. Lembrando que as nossas orações, elas são dirigidas ao Pai. E quando Jesus usa a expressão, né, Pai Nosso, ele sempre orou, meu Pai. Mas agora, ensinando aos discípulos, ele usa a expressão Pai Nosso, mostrando que a igreja seria uma unidade, né? A igreja seria única, o corpo do Senhor Jesus, mas os membros individuais, particulares. Então a nossa oração é direcionada ao Pai, mas sabendo que agora Ele é o Pai Nosso. E a outra coisa da parte da confiança é saber o seguinte, porque o Pai na família, Ele é o provedor. Ele é aquele que provê todas as coisas. E o Senhor Jesus, como o Pai Celestial Santo, Ele sabe do que nós precisamos, né? E por isso que nós somos dependentes e a nossa confiança está nele. Porque como o verdadeiro Pai, que está acima de todos os pais, não é? Ele, nós como seus filhos, Ele sabe do que nós precisamos e é por isso que a nossa confiança está nele, porque nós dependemos dele, mas nós não podemos perder essa comunhão, esse relacionamento com ele que se dá através da oração. Ora, Deus sabe de tudo? Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de nós, não é? Ele quer ouvir do seu céu, sabe para quê? Para nós não perdermos essa comunhão com Ele. Interessante esse tema de oração. Então, todos que estão participando aqui, ouvindo, nós não sabemos qual a sua luta, a sua necessidade, mas ora ao Senhor. O Senhor é um Deus presente, maravilhoso. A expressão que nós usamos aqui, que é Pai Nosso que estás nos céus, porque o Senhor está acima de tudo, que é a nossa razão, da nossa compreensão, mas quando nós oramos de forma profética, no tempo de Deus, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Nós precisamos, tudo que formos fazer, precisamos de orar ao Senhor. E esse modelo aqui é uma direção segura para a nossa vida. Nós vamos aqui encaminhar para terminarmos este programa, porque o assunto ele é muito rico e nós vamos aprender juntos aqui sobre essa expressão. Então, a oração, ela não é uma repetição de algo decorado, escrito, elaborado previamente. A oração é a mais pura e íntima expressão da alma. Um grito interior que não é feito pelo homem, mas pelo Espírito Santo que habita dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor tem levado, o servo, quando está cheio do Espírito Santo, a orar. Estamos finalizando aqui este programa Evangelhos. Queremos nos despedir aqui do pastor Ronieli. Amém, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Marcos Roberto e a todos que estiveram conosco em mais este episódio. Que Deus abençoe os irmãos, bem como as suas famílias e que alcancem grandes experiências através da oração. Pastor Marcos. Pai do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor a você, que Deus abençoe você e a sua família. Queremos encerrar aqui, como fizemos nos programas anteriores, falando uma frase de servos de Deus que viveram no passado e ao longo da história, frase sobre oração que hoje nos serve de alimento. Então, um servo de Deus que viveu no século XVIII, na Inglaterra, diz assim: Deus
nada faz a não ser em resposta à oração. Que Deus abençoe a você e a sua família. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Tenhamos um dia de bênçãos, de vitórias na presença do nosso Deus. A paz do Senhor.